Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. Tá? Eu vou falar hoje, a gente vai continuar nossas aulas de termodinâmica metalúrgica 2 e a gente vai continuar na físico-química da desoxidação do aço. Tá? Nossa parte 6, tá? A última parte do nosso curso de termodinâmica metalúrgica 2 e a gente vai abordar hoje a desoxidação pelo alumínio. Tá? Então, na aula de hoje, uma aula mais curta, inclusive, que as aulas anteriores, tá? As aulas estão cada vez encurtando mais. Tá? O planejamento na disciplina normal era utilizar essas aulas também para ajudar vocês na recuperação de coisas mais complexas que foram vistas anteriormente na aula, né? Porque é um inventário bastante longo e então as aulas vão encurtando conforme vai chegando o fim da disciplina para viabilizar uma eventual recuperação. Como a gente, pelo menos quando eu criei essas aulas, se vocês estão assistindo depois é uma outra realidade, né? Mas quando eu criei essas aulas, a ideia era utilizar elas, as aulas acabavam ficando mais curtas e vocês acabavam tendo menos conteúdos para fazer. Então, se vocês estão assistindo isso no semestre de 2020, segundo semestre, vocês estão tendo aulas mais curtas para ter a oportunidade de recuperar e também para dar uma facilitada no fim do curso para quem está precisando de nota, tá bom? Então vamos começar aqui nossa aula de desoxidação pelo alumínio e aí eu vou começar falando para vocês das reações que acontecem. Antes da gente vir para o diagrama de fases, vamos pensar nas reações, as duas reações que podem acontecer, tá? Então a gente tem reações envolvendo o alumínio dissolvido, tá? Que é alumínio mais 3 oxigênios dissolvidos, gerando a nossa tradicional alumina, tá? Al2O3, tá bom? E aí depois a gente tem uma outra reação, tá? Que é uma reação que envolve o ferro líquido, tá? Então a gente tem ferro líquido mais 2 alumínios, tá? Dissolvidos, o alumínio, tá? Mais 4 oxigênios dissolvidos. Tá? Isso vai resultar numa fase, um espinélio chamado de hercinita. Tá? Então aqui a gente tem um espinélio chamado de hercinita. Tá? E esse espinélio, tanto a alumínio quanto o espinélio, com o nome de hercinita, tá? Se formam no estado sólido. Aqui vocês podem ver pelo diagrama. Tá? Tirando quando a gente tem uma riqueza muito grande de FeO aqui, tá? Eventualmente a gente consegue estar a 1600 graus no estado líquido, tá? Mas não é o caso dos diagramas e dos sistemas que a gente vai estudar. Tá? Então aqui a gente tem a formação de alumina, tá? Alumina, e no caso da reação em vermelho, a gente vai ter a formação de hercinita, tá bom? Tá? E aí, quando que se forma a hercinita? Tá? A hercinita, ela é um pouco indesejável, tá? Por quê? Vamos falar. A hercinita ela se forma quando eu tenho concentrações menores que 3 ppm de alumínio adicionados na desoxidação. Tá? E aí, por que a gente acha ela mais indesejável que a alumina? Tá? Porque ela tem uma menor mobilidade. Então é mais difícil eu remover ela. Ah, mas por que eu preciso de mobilidade? Tá? Porque a L2O3 ou FeO.Al2O3, eles podem causar o quê? Eles podem causar defeitos superficiais. Onde que isso é problema? Lembra lá que eu falei que os ácidos efervescentes são utilizados lá em chapas de automóveis, de autos, eu vou colocar aqui, tá? Chapas de automóveis, tá? E essas chapas, quando elas têm inclusões de alumina, tá?
Então aqui uma diferença, é por isso que eu resolvi separar o alumínio do silício e do manganês, tá? O silício e o manganês dissolvidos no aço, eles causam muito menos problemas do que a alumina dissolvida no aço, tá? A alumina vai formar um precipitado, esse precipitado é extremamente indesejável e eventual formação desse precipitado acaba prejudicando os meus aços efervescentes, tá? Que são aços de bom acabamento superficial, utilizado em chapas de automóveis, e também de aços para estampagem profunda. Estampagem profunda. Eu acabo diminuindo a conformabilidade das minhas chapas finas de aço utilizadas para estampagem profunda, tá? Então, e a formação da inertinita, tá? Da hercinita ou da alumina, tá? E a não remoção, tá? Acaba prejudicando bastante os nossos produtos, tá? E aí, o importante vocês saberem, né? Importante vocês terem em mente que eu tenho a formação de hercinita quando eu tenho teores menores de alumínio, tá? Quando eu adiciono pouco desoxidante, eu acabo favorecendo a formação de hercinita, tá? A partir de 3 ppm eu já tenho a formação de alumina, tá? E aí a gente tem aqui um sistema, tá? Onde eu vou mostrar para vocês. Aqui em azul nós temos o campo da alumina, tá? E aí aqui a gente tem informação de Al2O3, tá? Já aqui no verde a gente tem o campo de formação do FeO, tá? E aqui a gente tem logo FeO mais, aqui também, ó, aqui a gente tem alumina mais, porque aqui é o campo da alumina, como já está escrito ali em cima, tá? Aqui é o campo de alumina pura com um pouco de FeO dissolvido ali no próprio retículo, tá? E aí aqui no meio a gente tem o campo de formação da nossa hercinita. Tá? Então, isso acaba fazendo o quê? Colocando nesse campo aqui o nosso FeOAl2O3 e aqui também acaba colocando Al2O3, que é o sistema onde a gente, aqui é o sistema onde a gente trabalha. Tá? Então, maiores quantidades de alumínio desloca as coisas para esse lado aqui. Tá? Baixas quantidades de alumínio, tá? Quando a gente caminha para cá no diagrama, a gente acaba formando esse cara aqui que é indesejável. Tá? Então é importante ter uma quantidade mínima de alumínio adicionado. Tá? Então a gente encerra a aula de hoje. Tá? Inclusive eu estou gravando a aula pela segunda vez, eu errei ali um dos componentes do campo de estabilidade, né? E aí eu tive que gravar novamente ali, eu coloquei que nessa parte aqui era a alumina mais wustita, tá? Então na realidade não, era a alumina mais hercinita, tá bom? Então a aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido sanar todas as dúvidas de vocês, tá? Ou melhor, ter conseguido entender, tá? Façam os nossos exercícios, tá? Para obter a nota e também para fixar o conhecimento que vocês aprenderam na aula de hoje, tá? Então acredito que aqui vocês conseguiram ver um pouquinho mais da desoxidação pelo alumínio, tá? Se ficar alguma dúvida, me procurem nos canais que a gente tem disponível, tá? E eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo, tá? Então agradeço de todos a atenção, tá? Desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, e até a próxima aula, quando a gente vai ver outros desoxidantes, também uma aula bem curtinha, tá bom? Então, uma boa noite, dia e tarde para vocês e tchau, tchau!